Salam aleikum, aqui é a Sam do Sankan TH. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou usando esse fular, né, esse véu, e se é para esconder, né, a minha carequinha, mas não é para esconder a minha careca, é só uma brincadeira, na verdade. Eu vim aqui responder algumas perguntas, eu não sei se eu falei em algum vídeo ou se, não sei como, as pessoas me perguntam, descobriram ou não descobriram, porque isso nunca foi escondido, mas me perguntam se eu sou casada com um muçulmano, com um marroquino e como é isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é interessante e... Bom, primeiramente eu quero falar que não, eu não sou muçulmana, mesmo sendo casado com um muçulmano. E que se eu falar alguma bobeira sobre a religião aqui, por favor, me corrijam, coloquem nos comentários. Da mesma forma, se tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários, sei lá, depois pra frente aí eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Eu queria... Bom, eu separei algumas perguntas que eu acho que eu tenho recebido e vou falar um pouquinho sobre elas. É isso, né? Se você quiser, assista esse vídeo. Bom... Como é conviver com alguém muçulmano? Foi a primeira pergunta assim que eu recebo, que o pessoal fala, nossa, como é difícil. A parte religião, né? Sim, é difícil conviver com qualquer pessoa, né? É difícil conviver com os nossos pais, com os nossos irmãos, que a gente, né, tem os mesmos costumes. Imagina com uma pessoa, né? Casar é muito complicado. Então, a gente tem muitas diferenças, sim. Por exemplo, na culinária, eles gostam de uma comida muito mais temperada. Eles usam uma infinidade de tempero no Marrocos. E a gente gosta mais daquela coisa alho, cebola, né? Eu gosto muito até de uma comida um pouco sonsa, de sentir o sabor mesmo. Então, assim, às vezes eu faço uma coisa que pra mim tá ótima e falo, nossa, tá um pouco xoxa, né? E a mesma coisa pra ele, quando eu vou lá pro Marrocos, às vezes é complicado, porque... a família dele fala, nossa, mas por que você não comeu? É porque pra mim é muito, é over, sabe? É gostoso? É, mas todos os dias pra mim fica complicado. Então, assim, e isso nem tem a ver, né, com a religião, acho que é realmente por ser estrangeiro, por ser diferente de mim. Então, é muita coisa pra se adaptar. Eu acho, né, os brasileiros, eu falo aqui os brasileiros, mas acho que os ocidentais, né, a gente é muito caloroso, a gente conhece uma pessoa hoje e já dá um beijinho, e às vezes ele vê e fala, nossa, seu amigo? Eu falo, não, trabalha comigo. Ai, você beijou? Não, calma, né, eu não beijei, eu cumprimentei, é muito diferente. Mas pra ele, assim, já é um... Meu Deus, passou do limite, né, é muito complicado. Aí agora, olhando a questão da religião, tem sim, tem coisas complicadas aqui em casa. Complicadas eu tô falando, mas talvez não seja o termo. Eu acho que tem coisas que eu concedi porque eu acho que são importantes pra ele, tem coisas que ele concedeu porque são importantes pra mim. Por exemplo, ele não come carne de porco e ele não gosta que eu cozinhe carne de porco, porque, sei lá, ele acha que depois que fica na panela, enfim... Eu não sou chegada em carne de porco, tirando bacon, assim, que o bacon no feijão é ótimo. Mas, então, assim, carne de porco não entra aqui em casa, álcool não entra aqui em casa. Ah, nossa, Samantha, você sempre teve ideias, assim, então, né, sobre sexualidade, sobre tudo isso, e agora você foi cair nessa, você casada, você ficou tão submissa, você casada com um marroquino. Não foi uma questão de submissão, eu acho que algumas coisas que pra mim não são tão importantes eu abri mão e outras coisas pra ele. Então, assim, e isso pra mim é o casamento, todo casamento é feito de concessões e... Sabe, eu tô muito feliz dessa forma, então não vejo por que mudar. As roupas, né? Você agora está se vestindo como? Eu me visto igual eu me vesti, eu nunca fui uma pessoa que gostei de ficar aí me mostrando, de me exibindo. A única coisa que eu sempre gostei bastante foi de decote, eu ainda uso muito decote. Quando eu tô com ele, ele fica um pouco incomodado, fica mandando eu colocar pra cima, fala que os outros homens vão olhar na rua e vão achar que ele é trouxa. É super machista, eu sei. Mas enfim, eu continuo usando, eu falo, olha, desculpa, sou assim e a vida que segue, a vida que segue. Então, assim, é difícil, mas como é difícil conviver com qualquer outra pessoa, a convivência é muito difícil. Aproveitando aqui que eu falei sobre comida, né? Os muçulmanos comem carne? Sim, os muçulmanos comem carne. Todas as carnes, com exceção do porco, que o porco, né, no islamismo é haram. Haram é pecado, é proibido. Todas as carnes mortas, de que forma? Da forma halal. Halal é permitido. Então, assim, como é essa morte halal? Ele tem que ser morto por um muçulmano que vai falar as palavras, né, que é Allah Akbar,
antes de matar o bicho. Esse bicho deve ser morto de que forma? Sem sofrimento. Então, geralmente é com uma faca, uma lâmina muito afiada no seu pescoço. Ele vai sangrar, todo aquele sangue é escoado, e depois disso a carne, né, vai ser tratada e pronta para ser comida. Qualquer outra carne que não seja morta dessa forma, eles não podem comer, com exceção dos peixes e dos frutos do mar. Quando a gente foi pro Brasil foi bem complicadinho, porque a gente teve que comprar, né, carnes que tinham açougues, tinham que comprar carne nesses açougues que tinham esse tipo de morte, né, de carne halal, mas se não, né, come ovo, come outra coisa, não tem problema nenhum. Então eles comem carne desde que sejam mortas dessa forma. Um homem muçulmano pode casar com uma mulher não muçulmana? Sim, pode. Eu sou a prova disso. Desde que ela acredite em Deus, né? Não precisa ser cristã, precisa acreditar somente em Deus. Eu acredito em Deus, eu sou cristã, acho que, né, sei lá, a gente quando nasce no Brasil, a gente acaba nascendo cristã. Eu acredito no profeta Muhammad, eu acredito que ele tenha sido um profeta de Deus, mas eu não sou muçulmana e acho que, sei lá, essa questão do profeta é até assunto para um vídeo. Mas então pode. A mulher pode? Não, a mulher não pode ser casada, a mulher muçulmana, ela tem que ser casada com um muçulmano, ele pode se converter ao islamismo, mas ela não pode casar só com uma pessoa que acredite em Deus, infelizmente, eu acho, né? Tem algum motivo que eu nem sei dizer qual, mas deve ter algum motivo. Ah, Samantha, eu li que eles podem casar com 4 mulheres. Você não tem medo? Olha, não, eu não tenho medo. Realmente, segundo o Islã, o homem pode, né, a poligamia aceita, pode casar até com 4 mulheres, desde que ele tenha condições de sustentar e de tratar essas 4 mulheres de forma igual. É claro que tem todo um contexto histórico, que é por isso que no Islã, no Alcorão, é aceito todo um conceito histórico da época da guerra, que tinha muita mulher, as mulheres não trabalhavam, mas que não é o ideal. Ele mesmo não conhece nenhum homem que seja casado com mais de uma mulher, e uma coisa importante que a primeira mulher ela tem que aceitar. Então, assim, se um dia ele viesse e falasse, olha, eu quero casar com outro, ele ia falar, baby, fica com a primeira, com a segunda primeira, porque a primeira, ó, vazou, tá indo embora. Então, não, eu não tenho medo, eu acho que, né, não dá pra ficar pensando nisso. Se um dia isso aparecer, eu realmente posso sair fora, não é bem por aí. É claro que ele é do Marrocos, que é um país, né, do Oriente, mas que é muito mais aberto do que, sei lá, alguns outros países. Então, não sei dizer, talvez, se uma mulher que é casada com uma pessoa, com um muçulmano de outro país, aí se eu teria esse medo ou não. Sobre filhos, você não tem medo de ter filho com ele por causa da religião, dele obrigar seu filho a seguir a religião? Eu já pensei muito nisso, até porque eu não aceito que obrigue um filho meu ou qualquer outra pessoa a seguir nenhuma religião. Uma menina, né, por exemplo, se a gente tivesse uma menina dela obrigar a criança de usar o véu, ele mesmo não é a favor, tanto que ele fala com as irmãs dele, uma irmã, ela sempre usou o véu, mas a outra irmã começou a usar o véu depois, com 18, 19 anos já por opção. Então, ele além, né, de ser do Marrocos, que é um país aí que eu considero mais light, né, nessa coisa da mulher, ele também vem de uma família que é muito mais, sei lá, muito mais mente aberta sobre isso. Quanto aos homens, eu sei que se a gente tivesse, né, se a gente, inshallah, vai ter um filho homem, tem a questão da circuncisão, que é ali, né, a cirurgia que eles fazem para remover o prepúcio. E se eu aceitaria? Sim, eu aceitaria. Primeiro porque eu trabalho numa casa de repouso, eu já trabalhei numa casa de repouso e tinha muitos velhinhos ali, que é uma coisa, meu, é horrível o pênis, de tanto ficar ali fechado, né, de não ser limpo a glande, né, bom, vou usar o termo a cabeça de forma certa, fica ali um acumulado de sujeira que depois ele não abre mais, é uma coisa horrível. Então, assim, eu acho a circuncisão muito bacana nesse sentido, é muito higiênico pro homem, ele pode trabalhar o dia inteiro e à noite tá com o pinto cheiroso, sabe? Eu acho que pra mim não teria problema nenhum, eu acho que fisicamente não vai abalar em nada, então sim, eu deixaria. O que eu não deixaria é depois querer obrigar a pessoa, quando ela começa a ter conhecimento das coisas, a seguir uma religião que ela não é afim. Isso eu acho que seria muito complicado, mas a questão de ter uma base religiosa eu acho muito importante na vida de qualquer pessoa.
Ah, você faz o Ramadã? Não, eu não faço o Ramadã. Para quem não sabe o que é Ramadã, o Ramadã é um dos meses, né, árabes, onde eles fazem jejum. Jejum de água, jejum de comida, do nascer do sol ao pôr do sol. Mas não só disso, alguns hábitos também têm que ser quebrados nessa época, como o hábito de falar mal dos outros, de cobiçar, de ficar olhando as mulheres na rua. Claro que qualquer pessoa religiosa, né, deve seguir essas coisas todo ano, mas esse é um mês realmente de oração, um mês de pensar sobre essas coisas. Eu já fiz o Ramadã por 4 anos. O ano passado eu não fiz porque eu tinha acabado de fazer cirurgia no estômago. Esse ano eu não consigo mais ficar muito tempo sem comer, então assim, eu não faço mais. Eu não sou muçulmana, então não tem problema nenhum. E mesmo se eu fosse, também não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a fazer o Ramadã, né? E ele faz o Ramadã, é um mês muito complicado, assim, pra mim, apesar de eu achar muito lindo, é como se fosse o Natal todo mês, né, porque você fica esperando ali aquela hora pra comer, se você tem vizinhos, eles trazem comida pra você, leva comida pro outro, é muito bonito de se ver. Então, assim, eu não faço, mas eu acho um mês muito bacana de se ver, é realmente uma energia diferente. Acho que isso aqui na Europa e em países, né, onde a maioria é muçulmana, deve ser mágico, assim, esse momento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu não me respondi, né, porque fui eu que fiz as perguntas, eu que respondi. Não tem mais nenhuma, acho que a maioria das perguntas ali ficaram respondidas. Se vocês tiverem mais alguma coisa, foi como eu falei, eu posso ter falado alguma bobeira sobre a religião, se eu falei alguma bobeira, me corrija. Se você quiser saber mais alguma coisa, também pode escrever. Eu tenho sim, como é que é o sexo? Eu ia pular isto, eu estava com medo de responder. Como é o sexo com muçulmano? O sexo com muçulmano é como o sexo com brasileiro. Igual, não muda nada. Sexo é sexo, acho que, né, a questão do pênis, nunca senti nenhuma diferença. Se não fosse bom, eu não tava aqui pra contar e não tinha me casado. E não tem nenhuma diferença, eles não fazem nada. Bom, tem uma diferença. Antes de começar a fazer qualquer coisa, antes de começar a comer, antes de começar qualquer coisa, mesmo o sexo, eles falam, né, Bismillah, que é em nome de Deus. Então, tem essa palavrinha aí antes. E falando também sobre a convivência, tem algumas palavras, né, quando a gente chega, fala Salam Aleikum, que a paz de Deus esteja conosco, com você. E eu acho muito bonito isso, então a gente usa aqui em casa, Bismillah, antes de comer, Alhamdulillah, graças a Deus, Mashallah, que é como, eu não sei dizer essa tradução, é quando você vê um bebê que nasce, você fala Mashallah, que lindo. E a gente fala aqui em casa, eu acho muito bom, assim, até por uma questão de energia, sabe? A gente sempre tá usando aí o nome de Deus. É isso, agora sim, acho que todas as perguntas ficaram respondidas. Um beijo. O que eu ia falar? Shukran, pra quem não sabe em árabe, shukran é obrigada. Shukran bazaf, muito obrigada. Bislama. Boa noite. Tchau.